Gratidão e oração na Terra Santa pelo novo Papa. Celebrações de ação de graças foram realizadas em Nazaré e Jerusalém pela eleição do novo pontífice. Os 1700 anos do Concílio de Niceia e a oração para as pedras vivas. Por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Niceia, as igrejas de Jerusalém se uniram em oração, invocando paz e esperança para as pedras vivas que hoje guardam a fé na Terra Santa. O Terra Santa Museu, Arte e História, Memória e Futuro. A seção moderna do Terra Santa Museu em Jerusalém acolheu um número extraordinário de embaixadores, cônsules e figuras da cooperação internacional em um evento que celebrou o vínculo secular entre a Europa e os franciscanos, por meio da arte doada ao longo dos séculos. Antigas cidades cristãs, Emaús, Nicópolis. A série sobre as antigas cidades cristãs começa em Emaús, Nicópolis, localizada a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Segundo a tradição, é o local onde Jesus ressuscitado apareceu aos 2 discípulos que estavam a caminho, Cleofas e Simeão. A Igreja no mundo, e em particular na Terra Santa, celebra o dom do seu pastor, Papa Leão XIV. Seguindo os passos do Mestre, ele também é símbolo visível da unidade, da fé e da comunhão de todo o povo cristão. Em Nazaré, Dom Rafik Nara, vigário patriarcal latino para a Galileia, presidiu a solene celebração na Igreja Superior da Basílica da Anunciação. Os frades da custódia da Terra Santa concelebraram com uma viva participação da comunidade local. Também em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, o cardeal Per Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, presidiu a Santa Missa, concelebrada pelos bispos da Terra Santa e numerosos sacerdotes. A homilia foi proferida por Sua Excelência Dom Adolfo Tito Iliana, delegado apostólico para Jerusalém e Palestina e núncio apostólico para Israel. Estiveram presentes representantes de igrejas irmãs, autoridades diplomáticas, comunidades religiosas, fiéis e peregrinos, todos unidos para agradecer ao Senhor e orar pelo sucessor de Pedro. Nós os saudamos da Terra Santa de Jerusalém, a terra de nosso Senhor. Estamos rezando pelo Papa e pelo seu pontificado, pela paz e pela unidade da Igreja. Desejamos-lhes todo o bem. Irmã Maria nos conta que em Gaza há 2 irmãs, uma delas do Peru. Em meio a uma situação dramática, elas estão oferecendo suas alegrias e sofrimentos pela Igreja e pelo Papa. Nós, a família do Verbo encarnado, o amamos muito. Segundo o Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, presente na missa de domingo na Praça de São Pedro para o início do pontificado do Papa Leão, o próprio nome escolhido traz em si uma mensagem. O primeiro Papa Leão foi quem desenvolveu a doutrina cristológica, Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e também Leão XIII, atento à dimensão social do Evangelho, uma igreja capaz de encarnar a palavra de Deus no tempo e em diversos lugares. Nel 1800 la sfida era quella dell'industrializzazione, oggi sappiamo che le sfide sono ben altre. Em 1800 o desafio era a industrialização. Hoje sabemos que os desafios são outros, como novas tecnologias, inteligência artificial e muitas outras coisas. Esperamos que o Papa Leão também nos ajude a erguer bem alto a bandeira da paz, que não é simplesmente uma bandeira branca, mas uma bandeira com uma cruz vermelha pintada nela. A bandeira que nos lembra que a paz é alcançada quando os muros da inimizade que separam os povos são derrubados. E esses muros da inimizade já foram derrubados por Jesus quando ele morreu na cruz. Sono stati demoliti già da Gesù quando è morto sulla croce. Già dal primo discorso ha parlato.
Desde seu primeiro discurso, ele falou de paz, de fraternidade, de sermos verdadeiramente humanos em nosso comportamento. Esperamos também que ele olhe atentamente para a Terra Santa, para os cristãos que vivem aqui em dificuldade, para várias coisas, mas confiamos que o nosso Santíssimo Papa de Roma nos dará essa serenidade, essa paz verdadeira que começa no nosso coração para entrar no coração do outro. Questa serenità, questa pace vera che parte dal cuore per entrare nell'altro cuore. Também o seu rosto, que transmite tanta humanidade, realmente nos faz crer que ele possa ser o Papa da reconciliação. Daqui há uma grande esperança, especialmente desta terra, e justamente como jovens, nós a sentimos, nós desejamos. Em nome da Igreja Anglicana e de todas as igrejas da Terra Santa, nós o parabenizamos por sua eleição e por esse presente à Igreja Católica em todo o mundo. Ao mesmo tempo, estamos felizes por ter um Papa que tem, em seu coração, a unidade dos cristãos no mundo. Ouvimos isso em seu discurso inaugural como Papa da Igreja de Roma. Nós o encorajamos e gostaríamos de cooperar com ele o máximo possível. Caminharemos juntos pelo bem da unidade dos cristãos do mundo e especialmente na Terra Santa. Diante do sepulcro vazio, núcleo central da nossa fé em Cristo ressuscitado, vencedor do mal e da morte, a Igreja da Terra Santa elevou o Te Deum, agradecendo e louvando a Deus pelo dom do Papa Leão XIV. Por ocasião dos 1700 anos do Concílio de Nicéia, realizado em 20 de maio de 325, durante o qual os bispos da Igreja formularam o credo que representava todas as correntes e visões culturais da época, as igrejas de Jerusalém se reuniram, coordenadas pela Fundação Friends of the Holy Land, na co-catedral do Patriarcado Latino de Jerusalém, em conjunto com a histórica Temple Church de Londres, para testemunhar sua fé comum em Cristo e orar para as pedras vivas da Terra Santa, para que possam desfrutar de paz nestes dias. Unir os cristãos na Terra Santa por meio dos líderes das igrejas, juntamente com todos os nossos apoiadores e a hierarquia da igreja na Inglaterra e no país de Gales, representada por muitas denominações em Londres, é crucial, porque se trata de aumentar a conscientização sobre os desafios que nossos irmãos e irmãs cristãos enfrentam aqui, garantindo que eles permaneçam e que haja uma forte comunidade cristã na Terra Santa. Em seu discurso, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, destacou a importância histórica e espiritual do Concílio de Nicéia, afirmando que Cristo continua sendo a única resposta válida e permanente às perguntas do homem de todos os tempos. Ele também exortou a Igreja hoje a anunciar e encarnar corajosamente sua fé por meio de um testemunho vivo e concreto que torne visível a presença de Cristo em nosso mundo contemporâneo. Peter Hunt, vice-presidente do Conselho Diretivo da Fundação Friends of the Holy Land, também dirigiu uma mensagem de esperança aos cristãos locais, destacando a importância de manter a fé e permanecer firme na própria terra, apesar das dificuldades. We need to focus not just on providing Precisamos nos concentrar não apenas em dar o pão, precisamos ensinar como ganhá-lo. Mas, acima de tudo, a mensagem que quero deixar hoje é uma mensagem de esperança. E temos esperança. A resiliência da comunidade cristã aqui é extraordinária e queremos apoiar essa esperança para que ela possa perdurar e ter um futuro sólido aqui na Terra Santa. O Concílio de Nicéia continua sendo uma fonte indispensável de referência para todos, uma luz que ilumina a vida das pessoas. No dia 12 de maio, em Jerusalém, teve espaço um evento de grande relevância. A seção moderna do Terra Santa Museu, Arte e História, acolheu um número extraordinário de embaixadores, cônsules e figuras da cooperação internacional, apresentando-se como um projeto vivo e visionário,
Um museu que reúne obras doadas pelos países europeus aos franciscanos ao longo dos séculos, mas também um testemunho vivo e atual do vínculo que a Europa é chamada a salvaguardar hoje com Jerusalém, para não perder sua memória, capacidade de diálogo e visão. Direi che questo progetto del Museo di Terra Santa è in se stesso un esempio di dialogo, perché eu diria que esse projeto do Terra Santa Museu é em si um exemplo de diálogo, porque dentro desse edifício haverão artefatos do Ocidente e do Oriente, e de fato haverá espaço para todas essas obras, não apenas litúrgicas, mas predominantemente litúrgicas, doadas pelos reinos, pelos impérios europeus ao longo dos séculos. Ao mesmo tempo, haverá espaço para uma seção inteiramente dedicada à arte palestina, madrepérola, ícones e outras. Quando o museu estiver completo, esse será um lugar frequentado por cristãos, mas também por muçulmanos e até mesmo judeus. Peregrinos sim, mas também turistas que vêm de vários países e que, neste ambiente, terão oportunidade de se deparar um pouco com a história de 8 séculos da nossa presença franciscana na Terra Santa. Mas talvez também tenham a oportunidade de se deparar entre si e, em nome da cultura, da arte e da beleza, se encontrar, em vez de se confrontar. Tra di loro e, direi, in nome della cultura e anche dell'arte e della bellezza, incontrarsi anziché scontrarsi. Certamente a França contribuiu muito para esse museu. Ela investiu muito por uma razão importante: promover a convivência de todas as comunidades, de todas as religiões que compartilham esta terra. Acredito que no contexto atual da União Europeia é uma realidade que deve reconhecer esse museu como um lugar de memória de séculos, mas que também tem um olhar voltado para o futuro. A história da Espanha na Terra Santa não seria compreensível sem considerar uma relação com a custódia e toda a ajuda que a coroa espanhola deu à custódia, à ordem dos frades franciscanos ao longo dos séculos. Para mim, como cônsul-geral, é uma honra estar aqui. É uma honra poder estar nesse lugar que abrigará obras de arte espanholas, obras de arte também ligadas à coroa da Espanha, quando a coroa da Espanha também estava unida aos reinos de Nápoles e da Sicília. E acho que também uma oportunidade de redescobrir esse passado brilhante, esse elo entre a Espanha e a Terra Santa, e poder contribuir para o objetivo principal desse museu, que acredito ser destacar tudo o que a Terra Santa ofereceu como um lugar de encontro, um lugar de harmonia, um lugar de tolerância religiosa. Beatrix Saulé, diretora honorária do Castelo de Versalhes, é a presidente do Comitê Científico do Museu. Quando apresentamos esta coleção em Versalhes, foi uma verdadeira revelação para especialistas do mundo todo, porque neste museu há obras que fazem parte do tesouro do Santo Sepulcro e que não se encontram mais nos seus países de origem, destruídas por acontecimentos históricos. O interessante é ter no mesmo museu essas duas grandes tradições cristãs, a arte oriental e a arte ocidental. E é justamente em Jerusalém que podemos ter essa reaproximação, essa conexão realizada através da custódia. Ce rapprochement, et c'est vraiment la custodie aussi qui peut faire ce rapprochement. No contexto das escavações de antigos vilarejos e cidades cristãs, paramos em Maús Nicópolis, localizada a 30 quilômetros de Jerusalém. O imperador romano Heliogábalo mudou o nome da cidade para Nicópolis, que significa Cidade da Vitória, para celebrar a repressão romana à revolta judaica no século II d.C. O nome Emaús, no entanto, deriva do hebraico e significa fontes termais. Yes, according to tradition, you have Segundo a tradição, há testemunhos que contam como Jesus e os seus discípulos lavaram os pés numa fonte daquela área. Os peregrinos tentaram localizá-la. So, usually pilgrims were trying to find this fountain. Historiadores afirmam que a fonte tinha poderes milagrosos, capazes de curar os doentes. This spring
Essa fonte também é mencionada em textos históricos que contam que o imperador romano Juliano, numa tentativa de perseguir o cristianismo e apagar a memória cristã na Terra Santa, bloqueou-a com uma grande quantidade de terra. Desde o século IV, a cidade é identificada com a bíblica Emaús, mencionada no Evangelho de Lucas, que narra a aparição de Cristo ressuscitado aos discípulos Cleofas e Simeão, que o reconheceram no momento em que partiu o pão. Para celebrar esse evento, durante o período bizantino, séculos IV e VII, um grande complexo eclesiástico foi construído em várias etapas, compreendendo 2 igrejas, uma grande e uma pequena, uma pia batismal e vários edifícios adjacentes. As interpretações históricas e arqueológicas modernas são divergentes. Alguns acreditam que o edifício mais antigo é o menor, que contém a pia batismal, enquanto outros sustentam que o edifício maior, caracterizado por pedras imponentes, foi construído durante o reinado do imperador Justiniano no século VI. Nicópolis desempenhou um papel importante como local sagrado e sede episcopal. O primeiro bispo conhecido da cidade foi Pedro de Nicópolis, cujo nome aparece na lista de participantes do Concílio de Nicéia do século IV, 325 d.C. No mesmo século, outro bispo de Emaús, chamado Rufo, participou do Concílio de Constantinopla. No local foram encontrados mosaicos, incluindo um nas ruínas da casa do bispo de Nicópolis, que traz a inscrição grega Kyrie eleison, Senhor, tem misericórdia. Quando os cruzados chegaram, encontraram as 2 igrejas destruídas ou parcialmente em ruínas. Eles reconstruíram apenas a parte central do edifício, transformando-a em uma igreja menor. Nas antigas traduções do Evangelho de Lucas, há uma discrepância na mediação da distância entre Jerusalém e Emaús. Enquanto alguns indicam 16 estádios, outra versão relata 160. A partir de 1141, os peregrinos começaram a viajar para outro vilarejo chamado Alinab, a bíblica Kiryat Yearim, hoje conhecida como Abu Ghosh, para celebrar Emaús na Igreja dos Cavaleiros Hospitalários. A partir do século XIV, com a modificação da estrada que levava a Jerusalém, nasceu mais ao norte, em Al-Kibeib, a terceira Emaús, onde se ergue uma igreja guardada pelos frades franciscanos. Nesse caso, podemos dizer que existem 2 tradições. A primeira é a atual, seguida pelos franciscanos, que localiza Emaús a Al-Kibeib. A outra é uma tradição antiga, seguida pela Igreja Ortodoxa, que adota a maior distância de Jerusalém, indicando um local diferente para a cidade bíblica. Longer distance from Jerusalem. Em 1878, Santa Maria Bordi, carmelita de Belém, teve uma visão que a levou a identificar as ruínas de Emaús Nicópolis como local da aparição do Senhor ressuscitado aos 2 discípulos. Em 1993, a igreja confiou a gestão do local à Congregação Católica das Bem-aventuranças. Apesar do triste silêncio que envolve o lugar, as pedras da igreja de Emaús, Nicópolis, contam a história de uma viva presença cristã, agora desaparecida. Hoje a presença cristã na Terra Santa está em rápido declínio e precisa de ajuda para não desaparecer. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.